meus amigos, minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Antes, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos inspire, nos ilumine, para que possamos fazer um vídeo de acordo com aquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. Que abra o nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também interceda por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Vamos continuar hoje o nosso estudo bíblico, tá? A gente começou, junto com o estudo que nós estamos fazendo do Catecismo, nós estamos fazendo também um estudo bíblico, para a gente poder estar juntinho aí, Catecismo e Bíblia, né? A igreja sempre nos pede isso. Tem que ser os nossos dois livros de cabeceira, a Bíblia e o Catecismo da igreja, tá? Então, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Sagrada Escritura. Nós começamos agora a estudar a Bíblia livro por livro. Nós fizemos uma introdução, tá? Com os livros, quais são os livros, como que a Bíblia foi escrita, os livros apócrifos. Agora não, agora nós vamos estudar livro por livro, desde o Gênesis até o Apocalipse. Na última aula, eu comecei o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Esse livro muito importante, porque o Gênesis, a palavra Gênesis significa origem, tá? Então ela narra o quê? A origem do universo, a origem do ser humano, criado por Deus, ok? E também a história da salvação, o começo, né, que Deus forma o povo que vai nascer o Messias. Então, o Gênesis ele traz o quê? Ele traz os patriarcas, a história dos patriarcas, e também o que nós chamamos de pré-história bíblica, porque a história bíblica começa com Abraão, que é o pai do povo judeu, da qual nasceria o Salvador. Então, antes de Abraão, é chamado pelos historiadores, cientistas e teólogos como a pré-história bíblica. É aquilo que nós estamos estudando, que vem lá do começo da humanidade, que muita coisa a gente não tem nem como provar cientificamente, ok? Algumas coisas os cientistas estão tentando buscar, mas, por exemplo, Adão e Eva existiram? Existiram, mas quando que eles existiram? Onde eles existiram? Ainda não tem uma certeza sobre isso. Por quê? Porque foi há milhões de anos atrás. Mas o mais importante é o quê? Que a Bíblia é um livro de verdades religiosas. O homem e a mulher foram criados por Deus, na amizade de Deus. Foi o que nós vimos na última aula. O capítulo 1 e 2 narra a criação do universo e do homem e da mulher por Deus. O capítulo 3 fala do pecado original. É aquele pecado de Adão e Eva, de desobediência, que trouxe consequências muito sérias para a humanidade, que foi o quê? O pecado. E daí o pecado se alastrou. Nós começamos a ver, na aula passada, essa questão do pecado que se alastra. Por causa do pecado de Adão e Eva, a igreja ensina que o pecado inundou a face da terra. Então nós vemos ali, por exemplo, no capítulo 4 do Gênesis, Caim que mata Abel, ou seja, um irmão mata o outro. Ou seja,
um fratricídio, não é nem um homicídio. Por quê? Por causa da inveja. Caim tinha inveja do seu irmão, não é? E ele acabou matando Abel. Abel é uma figura de Cristo, ou seja, o justo, pastor das ovelhas, não é? E Caim simboliza o mal, aquele que tem inveja. Quem é que tem inveja? O demônio. Então, Caim e Abel representam, né? Abel representa o bom, Jesus, e Caim o mal, tá bom? Então, a gente viu lá no capítulo 4, nós vimos na aula passada. No capítulo 5, o Gênesis fala daquelas pessoas que viveram, né, 1000 anos. Aquilo é simbólico. Tá? Viver muito na Bíblia significa o quê? Amizade com Deus. Quanto mais a pessoa é íntima de Deus, mais ela vive. Quanto mais ela está na graça de Deus, é sinal de bênção de Deus, longa vida. A Bíblia diz isso. Tá? Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra, diz o livro do Êxodo. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você servir a Deus, mais você tem a bênção de Deus, inclusive, de ter uma vida longa. Claro que isso não é regra, isso, vamos dizer assim, tem as exceções, porque a vida tem as fatalidades, como eu já falei. Muitas pessoas, às vezes, podem morrer por um acidente, ou por pelas circunstâncias da vida, não é verdade? Mas, vamos dizer assim, quanto mais aquela pessoa serve a Deus e segue a Deus, mais ela vai ser abençoada, inclusive tendo uma vida longa, ok? Então, lá no Gênesis 5, quer dizer isso. Aqueles homens, quanto mais andavam com Deus, mais eles viviam, ok? Isso quer dizer a longa vida lá do Gênesis 5. Inclusive, fala lá que Enoque andou tanto com Deus, era tão íntimo de Deus, que Deus o levou. Isso é simbólico, porque o céu estava fechado por causa do pecado. Ninguém foi para o céu antes da ascensão de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que Enoque, ele andou tanto com Deus que Deus quis trazer ele para a sua presença, tá bom? Esse é o sentido, ok? Então, nós paramos no Gênesis 5. Hoje, então, nós vamos retomar no capítulo 6. Aí vai começar a narrar a questão do dilúvio, ok? Então, o capítulo 6, 7, 8 e 9, esses 4 capítulos, vai citar o dilúvio bíblico. Então, nós vamos hoje estudar um pouco sobre o dilúvio, ok? Então, vamos começar no capítulo 6. O capítulo 6, antes do dilúvio, diz ali 2 coisas que a gente precisa explicar aqui. Diz que a humanidade estava numa perversidade tão grande, o pecado estava tão grande, que Deus queria acabar com a humanidade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, que isso é um alerta para nós, gente. Tá? Eu às vezes, lendo esse texto, eu coloco na nossa vida de hoje. Será que o mundo hoje não está mais ou menos parecido com o que estava lá antes do dilúvio? Por quê? Porque o pecado está demais. A gente vê que o pecado está demais. Se alastrou de uma forma que hoje as pessoas acham que nem existe mais o pecado. Mais ou menos igual acontecia lá no Gênesis 6. Então, o coração de Deus estava tão apertado, tão doído, que Deus resolveu, entre aspas, destruir a humanidade. Agora, veja, vamos entender uma coisa. Deus não pode fazer o mal. Lembra que eu falei aqui? Então, isso é um ato de justiça divina. Ok? Isso não é questão que Deus é mau. Deus não pode fazer o mal. Então, quando fala que Deus se arrependeu, que Deus queria destruir o homem, Deus não destrói a sua obra. Deus ali está fazendo justiça. Ok? Como Deus vai fazer justiça quando Jesus voltar? Não é uma questão que Deus é mau, que Deus faz o mal. Jamais. Deus não pode. Deus é perfeito. Ok? Então, quando o Gênesis fala lá, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende de nada, diz o livro de Números. Tá? Moisés vai dizer, Deus não é homem para se arrepender. Mas o quê? Os judeus, o escritor sagrado, ele tinha vamos dizer assim, o jeito de se expressar como se Deus fosse um ser humano. Mas Moisés depois vai dizer, Deus não é homem para se arrepender. Mas aqui, entendeu? O autor sagrado coloca Deus como se fosse um homem, né? Como se Deus estivesse cansado lá no Gênesis, né? Gênesis 1, aqui no capítulo 6, como se Deus se arrependesse. Deus não se arrepende, porque Deus é perfeito. Deus não pode se arrepender. Se arrepende quem faz coisa errada. Se você faz alguma coisa errada, você pode se arrepender. Deus não faz nada errado. Ok? Então, é um jeito do autor sagrado
se expressar, é uma palavra na teologia que a gente chama de antropomorfismos. Quer dizer o quê? Você colocar Deus como se ele fosse um ser humano. Então a Bíblia usa muito isso. Deus como se Deus tivesse boca, nariz, olho, o ouvido de Deus, o dedo de Deus. Deus não tem nada disso. Deus é espírito. Okay? Jesus se encarnou como homem, mas Deus, o Pai, ele não tem nada disso. E mesma coisa esses sentimentos, que é do homem. A fúria de Deus, a ira de Deus. Não é? Deus não tem nada disso. Deus que se arrepende, Deus... Não tem esse tipo de coisa. Tá? Isso aí é um modo do escritor sagrado se expressar, né? Na antiguidade. No Novo Testamento você já não vê isso. Por quê? Jesus já colocou tudo no lugar novamente. Ok? Outra coisa que o Gênesis 6 diz ali. Fala ali que haviam gigantes. Né? Aí muita gente pergunta, né? E os dinossauros? E cadê esses gigantes? Veja, isso não é a Bíblia que vai dizer. Isso aí é a ciência quem vai dizer. A ciência já disse que os dinossauros existiram. Mas isso não é a Bíblia que vai dizer sobre isso. Que vai responder essas perguntas. Tá? O autor sagrado não quer saber se existiam dinossauros, se existiam gigantes. Não é isso. O que ele quis dizer? Que o pecado estava tanto a ponto do ser humano se afastar de Deus. Então, quando fala lá que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, e daí nasceram gigantes, quer dizer o quê? Antigamente tinham várias interpretações para esse texto. Os judeus antigos e até alguns cristãos do começo da igreja, eles interpretavam como se fossem anjos caídos, ou seja, demônios, que tinham se unido com mulheres aqui da terra e daí tinham nascido esses gigantes. Mas não pode, essa interpretação não está correta. Por quê? Porque os anjos também são espíritos. Como é que um anjo vai procriar? Um anjo não tem corpo. O anjo ele se materializa num corpo, por exemplo. O anjo que apareceu para Nossa Senhora. A Nossa Senhora viu o anjo, mas ali ele se materializou num corpo, tanto que depois ele desaparece. Não é o nosso corpo, a matéria, o físico. Para você ter uma relação com uma mulher, você precisa da matéria, vamos dizer assim, da sua parte material. Então, o anjo ele não tem isso, ele é espírito. A carta aos Hebreus diz muito bem isso, no capítulo 1, versículo 14. Os anjos são puro espíritos. Então, isso tudo que a gente vê aí dos anjos, com asas, anjo criança, isso tudo é uma simbologia, gente. Os anjos, assim como Deus, eles são espíritos, eles não têm um corpo. Já falei um pouco sobre essa questão dos anjos aqui, entendeu? Então, não pode ser anjos, ok? Então, quem são esses homens, esses filhos de Deus, que se uniram a essas filhas dos homens e nasceram esses gigantes? Quem são? Os teólogos ensinam que são descendentes de Sete, que é aquele filho de Adão e Eva que ficou no lugar de Caim, não é? E ele ali teve relação, os descendentes de Sete tiveram relações com mulheres ali, vamos dizer, que não eram do povo de Deus, e nasceram esses gigantes. Então essa é a interpretação que os teólogos dão para o capítulo 6 do livro do Gênesis, que muita gente pergunta e muita gente tem dúvida, tá bom? Qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários aí, tá bom? Então, aí no capítulo 7, aí começa a narrar a questão do dilúvio. São 4 capítulos, tá? O 6, que faz aí a introdução, aí vem o 7, o 8 e o 9. Esses 4 capítulos aí falam do dilúvio, ok? Significa o quê? O dilúvio quer dizer o quê, gente? O dilúvio quer dizer que o pecado de Adão e Eva foi tão grande, mas tão grande, que o pecado se alastrou de uma forma que Deus não teve mais como controlar, a não ser mandando o dilúvio. Agora, tem uma coisa interessante. Deus, ele salvou o quê? 2 coisas. Primeiro, Noé, que era o quê? Um homem justo. Então, isso é uma lição para nós. Por que Deus ainda não destruiu essa humanidade? Destruiu entre aspas, né? Não acabou com essa humanidade. Por quê? Porque é por causa dos justos. Entendeu? Lembra de Abraão? Nós vamos falar sobre Abraão aqui. Abraão, Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir lá Sodoma e Gomorra? Não. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Mas Deus não achou lá 10 justos e destruiu. Aqui é a mesma coisa. Deus achou Abraão, a sua esposa, e os seus 3 filhos e as 3 noras de Noé
justos. Então, Deus poupou Noé. Olha aí, a importância de você ser um homem justo. Justo quer dizer o quê? Santo. A palavra justiça na Bíblia significa santidade. Por isso que a Bíblia diz várias vezes, sede santos como Deus é santo. Claro que nenhum de nós vai ser 100% santo. Todos nós somos pecadores. Mas nós temos que, pelo menos, buscar andar na presença de Deus, para que Deus nos proteja do mal. E muitas vezes, às vezes, os justos até pagam pelos pecadores, né? A gente viu aí na pandemia, quantos mortos, quantos justos. Mas a gente tem que olhar para uma coisa mais elevada. Mesmo que a pessoa perca a vida aqui, o importante é a sua salvação. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve um bispo da Igreja Católica que faleceu agora há pouco tempo, Dom Henrique Soares, que ele morreu de Covid. Ele ficou internado um bom tempo no hospital e os irmãos dele deram uma entrevista agora, eu vi uma entrevista do irmão dele falando que ele já estava bem fraco, bem debilitado e ele já estava se preparando para morrer. Tá? E é verdade. Por que eu sei que é verdade? É só você ver as entrevistas dele aí. Procure aí no YouTube, aí, Dom Henrique Soares, bispo da Igreja Católica. Tem nos vídeos dele aí, tem uma entrevista que ele dá na Canção Nova, que ele fala para o professor Felipe Aquino, que ele pede a Deus a graça de poder, quando ele fosse morrer, que ele morresse na amizade de Deus. E eu tenho certeza que ele conseguiu isso. Tá? Deus deu tempo a ele, né, de se arrepender dos seus pecados e partir para Deus. E eu já ouvi dizer que breve, a igreja vai abrir um processo de beatificação para ele. Eu não tenho dúvida que daqui a uns anos ele pode ser declarado santo. Já tem pessoas que dizem que já têm recebido graças pela intercessão desse bispo. Assim como o Padre Léo e vários outros, que também a mesma coisa. É só você ver a história do Padre Léo aí, você vê um homem que era drogado, que vivia uma vida toda errada, fumava, bebia, mas depois que se converteu, quantas pessoas ele levou para Deus? Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que foram libertadas e curadas pela intercessão do Padre Léo ainda em vida? Eu já vi muitas pessoas testemunhando isso. Entendeu? Por quê? Porque é um homem que viveu para Deus. Pessoas que vivem 100% a sua vida para Deus. Ok? E Noé era assim. Então Deus poupou a vida dele, não é? Para que através dele, depois a terra fosse povoada. Dele e dos seus filhos. Não é verdade? Outra coisa que o dilúvio nos ensina, tá? Deus salvou a família. Deus não salvou um homem só, uma mulher. Não, Deus salvou a família. Sodoma e Gomorra, Deus salvou quem? Ló, a esposa e as duas filhas. Só que a mulher olhou para trás, desobedeceu, foi punida. Mas Deus salvou. A questão da desobediência. Mas quando a família é obediente a Deus e é justa e é santa, Deus salva essa família. Mesmo que a pessoa venha a falecer nessa vida, quando não tem jeito mesmo, gente, a gente deve fazer tudo nessa vida que está ao nosso alcance. Mas quando a morte vem, o importante é a gente morrer em Deus. Isso é o mais importante. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a felicidade é nessa vida. Não, não é. Começa aqui, mas é na outra vida. Ok? Então, gente, é muito interessante a gente ver que Deus, ele não abandona as pessoas que o servem, vamos dizer assim. E Deus achou um homem justo, que era Noé e a sua família. Tá bom? Veja, o dilúvio, ele é uma coisa que ele não era uma coisa só da Bíblia, só do judaísmo, não, tá? Já existia, na época antiga, muitos relatos de dilúvio, ok? Então, nas tradições dos povos antigos, há muitos relatos de dilúvio, até mesmo nos pagãos. Quem não era judeu, existia relatos de dilúvios. Por exemplo, na Babilônia havia 288 histórias antigas de dilúvios, ou seja, inundações que aconteciam por quê? Por causa do desrespeito aos deuses. Claro que eram os deuses lá dos pagãos, não tem nada a ver com o nosso Deus.
Mas o autor sagrado pegou também essas tradições para falar também do dilúvio bíblico, entendeu? Então a gente não pode também interpretar o dilúvio também ao pé da letra, ok? Então, o mais importante ali é a gente entender o quê? Que o pecado foi tão grande, que ofendeu tanto a Deus, a ponto de Deus ter que acabar com aquele povo ali que estava, vamos dizer, prevalicando e pecando demais, e Deus salvou Noé e a sua família, tá bom? Outra coisa interessante, Abraão, ele veio da Babilônia, ele veio de Ur da Caldeia, que fica ali, onde era a Babilônia. Então, quer dizer, olha só como é que o autor sagrado, ele, vamos dizer assim, é tudo uma coisa só, entendeu? Então é interessante a gente entender isso. Aí muita gente pergunta, o dilúvio ele foi universal ou ele foi local? Vários teólogos já se debateram sobre isso. A Igreja Católica, ela diz que o dilúvio ele foi local, ele não foi universal, ele foi um dilúvio local, ok? Vamos explicar. Quando o texto bíblico fala de terra inteira e fala de todos os homens, não é no sentido geográfico. Lembra que eu falei que a gente não pode interpretar ao pé da letra as coisas bíblicas, principalmente o Antigo Testamento? Então quando a Bíblia fala de terra inteira, não quer dizer geograficamente, não. Quer dizer o quê? No sentido, vamos dizer, hiperbólico, ok? No sentido figurado. Isso tem outros textos bíblicos que ensinam a mesma coisa. Vou deixar aqui para você ler depois. O Gênesis 41, versículo 54 e versículo 57. Repetindo. Gênesis capítulo 41, versículos 54 e 57. Deuteronômio capítulo 2, versículo 25. Deuteronômio capítulo 2, versículo 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 29. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Todos esses textos aqui dizem que, quando fala de terra inteira e de todos os povos, está dizendo só local, não quer dizer geograficamente. Então, o dilúvio é a mesma coisa, ok? Então, quer dizer o quê? Que o gênero humano, para o autor sagrado, se reduzia àqueles que transmitiam os valores religiosos para a humanidade. Por quê? Porque Deus, ele agia naquele povo ali, no povo hebreu, vamos dizer assim, de Noé, né, que é o mesmo povo de Abraão, Isaac, Jacó, não é verdade? Então, da qual nasceu Jesus, que é o Messias, entendeu? Então, para o autor sagrado, a humanidade, a Terra, se reduzia àquele espaço ali. Até porque também não existia o Brasil, não existia, não existia também outros países, vamos dizer. Era só aquele pedaço ali, né, que era o povo que servia a Deus e o povo que não servia a Deus, que era a maioria. Os únicos que serviam a Deus eram Noé e a sua família, tanto que só salvaram eles. Ok? Então, deu para você entender? Então, nós não devemos interpretar a Bíblia ao pé da letra, ok? Então, é muito interessante essa interpretação, ok? Agora, qual é a mensagem do dilúvio, gente? O que o dilúvio quer nos ensinar? Então, são alguns pontos aqui que eu quero colocar, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que teologicamente, que é o mais importante, tá? Porque a gente fica muito preso àquilo que está ali na letra. Ah, como é que era a arca? Noé colocou todos os bichinhos ali. Isso aí a gente explica para a criança, né? A criança gosta dessas histórias. Mas, gente, isso não é o mais importante. Se era um barco, se era um navio, se era o Titanic, entendeu? Isso não é o mais importante. Se tinha todos os animais ali, se não tinha. As pessoas se prendem muito nessas coisas. O importante do dilúvio é a mensagem, é o ensinamento religioso, que é o que nós vamos ver agora. Tem muita coisa para a gente aprender. Olha só, vamos lá. Primeira coisa que o dilúvio nos ensina. Deus é santo e é puro. Primeira coisa que o dilúvio nos ensina. Então, para você estar na presença de Deus, você tem que ser santo e tem que ser puro. Então, que Jesus fala, né? Só pode entrar no céu quem é santo. A carta aos Hebreus diz bem claro, no capítulo 12, versículo 14.
Sem santidade, ninguém pode ver a Deus, porque Deus é santo, 3 vezes santo. Então, se você não conseguir a santidade, meu amigo, você não vai para o céu, ok? Então, santidade não quer dizer que você não peque, não. Quer dizer que você, mesmo quando você pecar, você se arrepender. E quando você morrer arrependido. É isso que quer dizer santidade. Muita gente acha que, ser santo, como é que ele é santo se ele é pecador? Todos somos pecadores, tá? Mas é você se arrepender quando você pecar, tá bom? Agora, Deus é santo e é puro. Então, para você entrar na presença dele, você também tem que ser santo e ser puro. E aquelas pessoas ali não eram nada disso. Os únicos que eram Noé e a sua família. E entraram na arca e foram salvos, ok? Outra coisa que o dilúvio nos ensina. Deus é justo. Olha aí, tá vendo? Então, Deus é santo, Deus é puro e Deus é justo. Foi o que eu falei. Tá? Deus é misericordioso. Muito misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus também tem que fazer justiça, ok? Não pode deixar o mal imperar. Olha aí, o mal não vem de Deus. Então, como Deus viu que o mal estava demais, estava se alastrando, Deus teve que intervir. É o que eu falei de hoje. Por que Deus está dando um tempo para ver se o povo se converte, mas vai chegar um momento que o pecado vai ser tão... Gente, isso não sou eu que estou falando, não. Isso aí é bíblico, tá? Isso são as profecias bíblicas e as aparições de Nossa Senhora. Pega as aparições de Nossa Senhora, principalmente a de Lourdes, a de Fátima, principalmente a de Fátima, tá? Que a igreja já reconheceu que é verdadeira. Vê o que Nossa Senhora fala. Gente, se converta, fuja do pecado, vai mais para Deus, reza mais, faz penitência, porque vocês estão ofendendo muito a Deus. Então, Deus está dando um tempo. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando. Então, mas vai chegar um tempo, aí, meu amigo, aliás, já estamos vendo aí, né? Catástrofes para tudo quanto é lado, epidemia para tudo quanto é lado. Mas sempre existiu. Sempre existiu, concordo. Eu também penso assim. Mas, igual hoje, na intensidade, o negócio não é que existe. Mas com a intensidade que está hoje está muito... E hoje é demais, está uma atrás da outra. Antigamente era uma coisinha só. Agora, hoje, é tudo junto, meu amigo. É tudo de ruim. Todas as profecias se cumprindo ao mesmo tempo. Então, vamos olhar. Então, Deus é justo e não pode deixar o mal imperar. Então, uma hora, Deus vai ter que agir. Agiu lá e vai agir aqui. Ok? Deus é clemente. Deus é justiça, mas Deus é misericordioso. Ok? Convida a conversão antes de corrigir. Então, Deus corrige, diz lá o livro de Provérbios, também o Novo Testamento. Deus ama aquele que ele corrige, igual um pai. Se você é um bom pai, você corrige seu filho. Mas Deus alerta antes. Muda de vida, se converta. Aí a decisão é sua, mas Deus faz a parte dele. Deus falou para Noé, constrói a arca, não é? E entra para lá. Aqueles, né, que não acreditaram, infelizmente, né? Só Noé sobreviveu. Os outros continuaram lá a sua vida errada no pecado e acabaram morrendo. Ok? Mas Deus avisa antes. Ok? Outra coisa, o dilúvio marca o fim de um período da história religiosa da humanidade. Por isso que fala lá, Deus destruiu aquele povo, né? Só ficou Noé. E marca o início de uma nova era. É como se fosse o início de um novo mundo, porque aquele mundo estava estragado pelo pecado, que o pecado estava demais. Ok? E onde Deus faz uma aliança com Noé, o pai da nova humanidade. Isso está lá em Gênesis, capítulo 9, versículos 12 e 13 e o versículo 17. Isso eu já falei aqui. A aliança que Deus fez com Noé é o arco-íris, né? Deus falou lá, vou colocar o meu arco nas nuvens, tá? E vai ser o sinal da minha aliança contigo. Tá? Hoje, se coloca o arco-íris, vamos dizer assim, das outras religiões, vamos dizer assim, né? A nova era usa, né? Até o satanismo usa, várias crenças usam arco-íris, mas o arco-íris é cristão. É o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Agora, se as outras religiões usam para o mal, não é culpa do arco-íris. Mas quando você vê esse arco-íris bonito aí no céu, você pode se lembrar. É a aliança que Deus fez lá no começo da humanidade com o seu povo, e ele prometeu que não ia mais destruir
né, a humanidade pelo dilúvio, ok? Aí no Novo Testamento, aí aquela linguagem apocalíptica vai dizer que vai ser destruído pelo fogo, simbolicamente. Deus não destrói a sua obra, já expliquei sobre isso, não é? Então, vai ser o quê? Vai ser um acerto de contas que Deus vai purificar a humanidade, vai separar, como Jesus ensinou, os bons dos maus, ok? Mas aqui no Gênesis, então, Deus faz uma primeira aliança com Noé, simbolizado pelo arco-íris. Eu já fiz um vídeo aqui só sobre as alianças que Deus fez com o seu povo, tá bom? Noé é uma imagem de Cristo. Por quê? Porque Noé era justo e era puro e era santo. Quem é o santo? É Cristo. Então, Noé prefigurava o Cristo. Lembra que eu falei nos outros vídeos que os personagens do Antigo Testamento simbolizam os do Novo Testamento? Então, Noé é uma figura de Cristo, ok? Noé salvou a humanidade pelo lenho da arca. Ele construiu a arca, não é? Cristo vai salvá-la pelo lenho da cruz do dilúvio do pecado. Olha que bonito, gente. É muito bonito isso, né? Viu como é que é muito mais profundo do que a gente ficar preso em bichinho, se tinha bichinho, se não tinha. Isso a gente conta para criança, tá? Mas isso não é o importante. O importante é a parte teológica. Isso aqui que é bonito. Isso aqui chega, o nosso coração chega a acender, não é? Como é que Deus é maravilhoso? Vou repetir. Noé salvou a humanidade pelo lenho da cruz, perdão, pelo lenho da arca, enquanto Cristo salvou a humanidade pelo lenho da cruz do dilúvio do pecado. Então, aquela água ali simbolizava o quê? O nosso batismo. Nós vamos ver agora, ó. As águas do dilúvio são figuras do batismo, que pela água dá vida aos fiéis e apaga os pecados. Olha aí que bonito, tá vendo? Então, quando a gente é batizado, aquela água ali é como se fosse o quê? As águas do dilúvio, não é? Ou seja, a arca, né? Ali nas águas do dilúvio. Então, olha que bonito. Vou repetir. As águas do dilúvio são figuras do batismo, que pela água dá vida aos fiéis e apaga os pecados, entendeu? A água sempre foi um símbolo de vida. Por isso que nós usamos a água no batismo. Mas não é só a vida física, claro, também. Se você não beber água, você morre. Mas também a vida espiritual, porque o batismo é a vida espiritual. Por isso que ele apaga o pecado original e os pecados pessoais e nos dá o quê? A graça de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, ok? Então é muito bonito mesmo. A Arca de Noé é uma figura da igreja. Olha que interessante, hein? Assim como ninguém sobreviveu fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. Olha que interessante. Todos os que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, se salvam por meio de Cristo e da igreja, ainda que não saibam disso. Gente, isso aqui é uma coisa que eu tenho que explicar com muita calma, porque tem muita gente que não entende essa parte. Veja, os padres da igreja, os primeiros padres, eles diziam que fora da igreja não há salvação. Então, quer dizer o quê? Tá? Isso a Bíblia diz, ok? A salvação é Cristo, mas Jesus entregou essa salvação à igreja, que é o corpo de Cristo, porque Jesus voltou para o Pai. Então, a salvação é Cristo, lógico, mas Jesus deixou essa salvação na mão da igreja. Então, por isso que ele está dizendo aqui, assim como ninguém se salvou fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. Por quê? Para você ser salvo, você precisa do batismo. Jesus foi bem claro. Quem crê e for batizado será salvo. Quem te dá o batismo? É a igreja. Jesus falou, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Salvação. Então, quem que te dá a Eucaristia? A igreja. Quem que te perdoa os pecados na confissão? A igreja. Quem te dá a unção dos enfermos, que, inclusive, também perdoa pecados, e se a pessoa morrer ali naquele momento, ela morre santificada e vai para o céu. A igreja. Não é verdade? Então, quem que Jesus colocou na mão de quem a salvação? A igreja, meu amigo. Aí você me pergunta. Então, aquelas pessoas que estão fora da igreja, elas podem se salvar? Veja,
Isso aí só Deus pode responder essa pergunta. Só Deus. Salvação, só Deus pode responder. A salvação é Cristo e a igreja. Isso aí está bem claro na Sagrada Escritura. Agora, quem não conheceu Cristo e a igreja, pode se salvar? Pode, se ele viver de acordo com a sua consciência. Mas aí só Deus pode responder essa pergunta. Mas eu não quero me arriscar. Tá? Eu não vou me arriscar. Jamais. Tá? Por isso que eu sou cristão e eu vivo dentro da igreja. Por quê? Porque, vamos dizer assim, biblicamente, a salvação é através de Cristo e da igreja. Tá? Então, aqueles também, porque a Bíblia também fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, tem aquelas pessoas também que são ignorantes. Então, às vezes, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar da igreja. Eu acho um pouco difícil, mas tem, às vezes pode ter. Não é? Então, quer dizer, isso é muito difícil a gente julgar. Só Deus pode julgar. Por que aquela pessoa não aceitou Jesus e não aceitou a igreja? Por quê? Será que ela foi evangelizada? Agora, veja bem, aquelas pessoas sem culpa, que são ignorantes. Agora, se você foi evangelizado, aqui tem uma coisa muito séria que eu preciso falar. Tá? E eu, com muita dor no meu coração, eu vou ter que falar aqui, para os católicos. Se você é católico, foi evangelizado e você deixa a igreja, deixa o cristianismo, aí, meu amigo, eu não vou te julgar dizendo que você não vai ter salvação. Isso aí só Deus vai te julgar. Mas eu estou falando que está na Bíblia e aquilo, a interpretação que nós damos. Tá? Vou ler de novo. A Arca de Noé é uma figura da igreja. Assim como ninguém sobreviveu fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. Isso aí é o plano de Deus. Pode ser que alguém se salve fora da igreja? Pode. Deus pode salvar. Agora, é igual a pessoa que fala. A pessoa que morre sem batismo. Pode se salvar? Pode, mas é um caminho extraordinário, porque Jesus foi bem claro. Quem crê e for batizado será salvo. A criança morreu sem batismo. Só a misericórdia de Deus. Criança, adulto, quem for. Aqui é a mesma coisa. O caminho de salvação é Cristo e a igreja. Já expliquei aqui os motivos. Agora, aí depende de cada um aceitar ou não. Por que não aceitou o Cristo e a igreja? Então, vou repetir. Todos os que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, olha aí, se salvam por meio de Cristo e da igreja. Porque Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Ainda que não saibam disso. Então, todo aquele que se salvar, mesmo que ele não pertença à igreja, vamos dizer assim, não frequente, mas ele vai ser salvo através de Cristo e da igreja. A igreja e Cristo e a igreja vai alcançar ele de alguma forma. Aí só Deus pode dizer, só Deus pode responder essa pergunta. Okay? O dilúvio, como nova criação, prefigura os novos céus e a nova terra, que está lá em 2 Pedro 3, versículos 5 a 7 e o versículo 10. Que haverão no fim da história. Isso quer dizer o quê? Que aquele dilúvio, né, que aconteceu depois, no caso, prefigura o quê? O novo céu e a nova terra que vai acontecer depois, que diz lá o Apocalipse, por exemplo, né? Haverá um novo céu e uma nova terra na qual não haverá mais pecado, dor, morte, nada disso. Então, aquilo ali já é uma prefiguração, né, daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar, no que a gente chama de parousia, ok? Mais algumas coisinhas que a gente pode entender ali do dilúvio, tá? Veja, aquela pomba que Noé soltou, não tem? Noé soltou uma pomba e o corvo. O corvo não voltou, a pomba voltou. A pomba significa o quê? Representa o Espírito Santo, lembra? O batismo de Jesus. A pomba simboliza o Espírito Santo. Ela não é o Espírito Santo, simboliza. Então, aquela pomba já simbolizava o Espírito Santo. Ou seja, que Deus estava com eles, ali na arca, tá vendo? Por isso que o corvo não voltou e a pomba voltou, tá? Os dois ali, aqueles dois animais ali, eles representam também o quê? A esperança que vai haver o quê? Uma salvação. Tanto que Noé solta eles dois, não é verdade? Depois, e um volta e o outro não volta. É aquilo que eu já acabei de explicar aqui. Tá bom? Então, a pomba então simboliza o Espírito Santo. Ok? E para encerrar a nossa aula de hoje, que nós já estamos aí já com 40 minutos,
Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, tá? No livro do Gênesis, a minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, tá? No livro de Gênesis, no capítulo 9, ok? Nos versículos de 1 até 3. Eu quero ler e depois eu quero comentar. Deus abençoou, isso aqui já é depois que houve lá os 40 dias, que é simbólico, né? Já falei que os números na Bíblia são simbólicos, tá? Depois que aconteceu os 40 dias e as 40 noites de dilúvio, então Noé saiu da arca com sua família, e olha o que Deus fala para ele. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O mesmo que Deus falou para Adão e Eva. Tá vendo? Por quê? Porque agora a terra vai ser povoada por eles. Então, crescei e multiplicai-vos. Olha aí. Então, o matrimônio, gente, é para isso. O matrimônio é para unitivo e procriativo. Deus falou para Adão e Eva, falou para Noé, e Jesus vai repetir isso lá no Evangelho de Mateus. Então, esses casais aí que casam e não querem saber de ter filhos, olha aí. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem uma mentalidade que as pessoas hoje não querem mais ter filho. Filho dá trabalho, não é? Filho gasta. Não. Por quê, gente? Porque no céu não nasce mais criança. Você sabia disso? Jesus falou, no céu não tem mais casamento, no céu não tem mais relação sexual. Tá? Não existe mais no céu. Lá nós somos como os anjos. Os anjos não têm... Outra coisa que eu falei no começo, os anjos não praticam sexo. Jesus falou isso. No céu nós seremos como os anjos. Então não tem casamento, não tem atividade sexual, não tem nada disso no céu. Então, quem vai habitar o céu? As pessoas que nascerem aqui. Então, se parar, por isso também que a igreja é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Imaginou se todo mundo virar homossexual, entre aspas. Acabou a humanidade. Ninguém vai procriar. Homem com homem, mulher com mulher, não vai procriar. Então está bem claro aqui a ordem de Deus. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha aí. Por quê? É aquilo que eu falei. Se não povoar a terra aqui, não vai ter mais ninguém no céu. O céu vai estar vazio. E essa mentalidade que nós vemos hoje. Os casais hoje não querem ter filhos. Tá? Então, gente... Então, inclusive a igreja ensina que se o casal que pode e não tem filhos, o casamento é nulo. Tá? É nulidade de casamento, porque é uma exigência do casamento a procriação. Ok? Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles serão entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Então, gente, Deus está falando aqui que Deus deu tudo para o homem e para a mulher, para Noé, para a sua família. Então, olha a importância do ser humano. E outra coisa que ele fala aqui, os animais vão servir de alimento. Então, para essas pessoas aí que falam que não pode matar o animal para comer, tá? Isso está errado. Deus falou aqui, não é só as plantas, não. Ele está bem claro aqui. Vos dou todo que se move, possui vida, vos servirá de alimento, e isso eu vos dou como vos dei a verdura das plantas. Então, assim como a gente come verdura e fruta, também devemos e podemos comer carne de animal, porco, boi. Por isso que eu digo, o animal não tem alma. Se o animal tivesse alma, não podia fazer isso. Por que Deus está mandando fazer? Porque o animal não tem alma, ele foi feito para servir o homem. Tá? Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje está uma cultura aí das pessoas dar mais valor ao animal do que um ser humano. Não que eu não goste de animal, não estou dizendo isso. Mas eu fico indignado com essas pessoas aí que dão mais atenção ao animal do que ao ser humano. Ah, não pode matar o animal, eu sou vegetariano. Tudo bem, a sua opção, a vida é sua. Mas então não critique aqueles que façam. Tá? E se você é cristão, eu acho que você não deveria ensinar isso para os seus filhos, a ser vegetariano. Não, porque Deus aqui é bem claro. Tá? Deus, a carne, ela tem proteína, então os médicos falam também que ela também é importante. Tá? Então ela é importante também no organismo.
Então, eu sou contra essas pessoas também que são vegetarianas, mas eu respeito. Tá? Mas, biblicamente, não, o cristão católico ele não deve ter essas coisas, né? De ser amor desenfreado pelos animais. Você deve ter um afeto pelo animal, mas não, você não pode amar um animal como você ama um ser humano. Hoje, vocês me desculpem, gente, mas hoje um animal está com mais regalia do que um ser humano. Está tendo mais amor e mais carinho, tá? Eu estou falando por experiência própria, tá? Eu já vi muitos esses casos. Então, gente, cuidado para a gente, às vezes, não viver aquilo que a palavra de Deus não nos ensina. Devemos ter um carinho pelos animais, não estou falando ter que maltratar, nada disso, não é disso que eu estou falando. Agora, jamais coloque no mesmo patamar o animal com o ser humano, pelo amor de Deus. Ok? Então, gente, na próxima aula, nós vamos continuar, então, no livro do Gênesis, tá? Aí nós vamos estudar o capítulo 10 e o capítulo 11, se Deus quiser, ok? E nós vamos encerrar aí o que a gente chama de pré-história bíblica, com a graça de Deus. E aí, depois nós vamos, então, iniciar o estudo dos patriarcas, que é a partir do capítulo 12. Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? Então, se Deus quiser, então, na próxima aula, então, a gente retoma, então, aí no Gênesis, lá no capítulo 10, que vai falar o quê? O capítulo 10 vai falar dos 70 povos. Que 70 povos são esses? Nós vamos ver na próxima aula. E no capítulo 11, nós vamos estudar aquela questão da Torre de Babel. Também nós vamos estudar o que quer dizer aquela Torre de Babel que está lá no Gênesis capítulo 11. E depois, no capítulo 12, então, começa a história do patriarca Abraão. Amém? Então, espero que vocês continuem aí me acompanhando, espero que vocês estejam gostando do nosso estudo bíblico, tá? E qualquer coisa, gente, deixem aí as suas perguntas, as suas dúvidas, tá? Não fique com dúvida. Pode fazer qualquer tipo de pergunta. Se eu não souber, eu vou estudar, vou pedir uma ajuda, algum padre, algum diácono, algum bispo, que possa me ajudar aí para poder responder as perguntas, tá? E peço aí o like de vocês, que vocês compartilhem com outras pessoas aí, para que o canal possa crescer e que a gente possa ajudar muitos católicos nas suas dúvidas. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos.